Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio. Hoje eu estou aqui para falar da Lei 1399, né, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Campinas e que vai cair aí para um monte de cargos, né? E também vou deixar na descrição do vídeo os parceiros, né, do canal que estão com cursos aí para este concurso, tá bom? Vou deixar lá, você dá uma olhadinha. Tá na descrição do vídeo, viu, gente? Tá bom? Olha só, Lei 1399 de novembro de 1965, e nós vamos ver, claro, uma parte que está pedindo lá no edital, certo? A parte que fala sobre estágio probatório. E aqui já chama atenção para vocês. E aí eu sempre falo, olha, lei, né? A gente nunca decora, a gente aprende. E no final, professor, tem um simulado com 11 questões sobre esse tema. Então, professor, não quero ouvir o senhor falar, vai lá para o final, né, que vai ter lá o simulado, tá? Eu não tenho essas coisas, viu, gente? Eu sei que às vezes eu deixo de pedir like, deixo de pedir inscreva-se no canal, né? Sempre ajuda, tá? Se você adquirir os cursos lá dos parceiros, ajuda, enfim. Olha só, artigo 15, estágio probatório é de 1 ano de efetivo exercício nomeado em virtude de concurso. Tá certo isso, professor? Veja, nós tivemos aí a emenda constitucional, né? E a estabilidade agora é de 3 anos. Portanto, a lei, né, lá em Campinas, os vereadores ainda não alteraram, mas o que vale é a Constituição. Portanto, depois tem um decreto que nós vamos falar em outra aula, que fala disso. Portanto, a estabilidade é após 3 anos, né? Mas na lei está 1 ano, mas já está ali, né, mencionado. Ó, ver o artigo 6 da emenda constitucional, ver o artigo 87, 88, né? Decreto tal. Então, já está ali mencionado, apesar de não estar formalmente mudado na lei, certo? Já está colocado aí que o estágio probatório são de 3 anos. Você vai ouvir minha voz na hora da prova falando isso para você. Por que eu estou alertando isso? Porque às vezes você vai pegar a lei na internet e não tem esse alerta, viu? Aí você pode, né? Agora, a Constituição já estabeleceu que é 3 anos de estágio probatório. Vamos ver aqui, olha só, mais algumas informações importantes para você não errar nenhuma questão, tá bom? Então, no período... Opa, deu uma saída aqui. Eita, mudou. Aí, agora voltou. Meu Deus, de vez em quando acontece. No período do estágio, apurar-se-ão os seguintes requisitos: idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Então é importante que você tenha em mente esses requisitos, né? No decreto tem mais detalhes disso, tá? E nós vamos falar porque tem um pouco mais de coisa aí. Mas esses aqui para a lei já são importantes. Idoneidade moral, né? Sua conduta ali no serviço público, ser assíduo, né? Não ter atrasos, faltas, enfim, a sua disciplina, respeito às hierarquias, etc., e a sua eficiência no trabalho, né? Parágrafo 2, os diretores do departamento, inspetor fiscal e o secretário-geral da Câmara, em cujas repartições sirvam funcionários sujeitos ao estágio probatório, tendo em vista os requisitos enumerados de 1 a 4 do parágrafo anterior, prestarão informações aos órgãos de pessoal da Prefeitura ou da Câmara, a fim que sejam anotados na ficha de estágio. Então, o estágio probatório é um momento que você está sendo avaliado para saber se você continua ou não no serviço público. Professor, e se a pessoa não passar no estágio probatório, o que acontece com ela? Ela é exonerada, né? Exonerada, tá? Não é demitida, professor? Não, porque demissão implica punição, tá? Lembra disso, demissão implica punição. Quando você não passa no estágio probatório, você é exonerado, tá, do cargo. Vamos lá.
Continuando, o órgão do pessoal, 30 dias antes do decorrer do prazo do estágio, fornecerá ao prefeito ou à mesa informações sobre a conveniência ou não da confirmação da sua nomeação. Então, quando a gente estudar o decreto, a gente também vai ver mais detalhes dessa situação, tá? Dessa informação, se contrariada, será dada visto, né? Se contrária, ou seja, se contrariada não, né, Fábio? Se contrária, será dada vista ao estagiário pelo prazo de 5 dias, para que ele possa argumentar, né? Porque se você for exonerado, você tem direito à ampla defesa e contraditório. Isso todas as pessoas no poder público têm, tá? Certo? Parágrafo 5º. Julgando a informação, o parecer e a defesa, o prefeito, se julgar aconselhável a exoneração do funcionário, determinará a lavratura dos decretos. Então, o prefeito, né, que é a última instância, vamos dizer assim, se ele que decide ali se vai exonerar ou não, né, ou vai aceitar os argumentos de defesa. Se a decisão do prefeito for favorável à permanência do funcionário, a confirmação não dependerá de qualquer novo ato, tá? Então, né, o prefeito ali decidiu, continua. A apuração dos requisitos que trata o parágrafo 1 deverá se processar de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes do fim do estágio probatório. Veja aqui, ó, antes do fim, exoneração, não é demissão. A banca pode trocar e falar assim, fulano de tal, né, foi demitido. Não é, o termo correto é exoneração, tá? A conclusão do estágio probatório importará na efetivação automática do funcionário. Então, quando o funcionário termina o estágio probatório e ele foi aprovado, ele é considerado estável, tá? Estável, ok? Ele vai ser considerado estável, né? E vai poder aí prosseguir aí seguindo as regras do estatuto, ok? Bom, os deveres, né? Então vamos ver quais são os deveres dos funcionários, né? Olha aí, isso é importante. Assiduidade, ou seja, aquele compromisso que eu já falei, de chegar na hora, né? Não faltar, tal, que está no 2 aqui na pontualidade, né? A discrição, né? O funcionário ser discreto, né? Nós trabalhamos no poder público, certo? Então, requer uma certa discrição, né? Aquele funcionário muito espalhafatoso e tal, né? Então, a gente trata com o público, a gente tem que tratar ali com toda cortesia, com a linguagem formal, certo? Procurar ser ali um bom funcionário, isso exige discrição. Urbanidade, né? Tratar as pessoas com respeito, com educação. 5, lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Somos servidores públicos, vocês serão servidores públicos, então a gente deve lealdade à nossa instituição. Observar as normas legais e regulamentares, né? As 6, certo? Temos que fazer tudo aquilo que é legal, está dentro da lei, das normas e do regulamento. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestadamente legais. Então, gente, a gente tem que obedecer aqui assim, mas se chega lá um seu chefe e fala, nós vamos adulterar esse documento aqui. Aí você fala, não, eu não, né? Senão você pode ser prejudicado. 8, levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que tiver ciência no cargo. Então, soube de algo errado ali, mas é meu chefe que está fazendo. Aí você vai para o superior do superior, certo? Zelar pela economia da conservação e conservação do material que lhe for confiado. A gente deve zelar pelo patrimônio público, por tudo aquilo que envolve os recursos públicos. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família, os seus dados pessoais, né? Quando a gente fala assentamento individual, a gente está falando da sua ficha lá, dados da família, filhos,
né, endereço, tudo sempre atualizado. E quando diz aqui atender prontamente, né, a linha A, as requisições para a defesa da fazenda pública, muitas vezes o poder público, as prefeituras são acionadas, né, para prestar conta, seja para o tribunal, seja para o Ministério Público, né, e aí precisa de informações, né, essas informações que são ali, se podem implicar em multa, então tem que ser prontamente atendidas, tá? Dados, informações necessárias para que a prefeitura se manifeste, muitas vezes em processo aí, né? Então, a gente está falando disso. E a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito, tá? Então, às vezes, a pessoa está com uma ação lá, precisa de um documento, né? Tem prazo para entregar, e aí a prefeitura precisa atender prontamente. Isso é um dever do funcionário, né? E aí, o que é proibido ao funcionário, certo? Vou diminuir aqui. O que é proibido? Né? Já vimos os deveres e agora vamos ver as proibições. 1. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e à administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-lo do ponto de vista doutrinário ou de organização do serviço. Veja, eu sou funcionário público, aí eu vou lá no processo e falo: essa prefeitura é uma porcaria, esse prefeito não faz nada, né? Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso ter esse modo de depreciativo. Agora, eu posso escrever um artigo, assinar e falar: olha, precisamos melhorar isso, aquilo, né? Porque isso aqui não está em conformidade com a lei, papapá, papapá. Posso, sim, né? E vou, claro, assinar, porque não pode ser anônimo, né? Está na Constituição, aliás, né? Então, a gente precisa entender isso. Ah, não pode criticar? Não, você pode, desde que, né, você ali aponte com educação, não é xingando, não é, né, certo. 2. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Muitos funcionários fazem isso, viu, gente? E até o dia que dá um problema, né? Então, por exemplo, já ocorreu, o funcionário retirou lá os documentos para adiantar o serviço em casa, né? Não era nada de desvio, nada disso. Só que aí o que aconteceu? O carro do funcionário foi roubado e os documentos foram juntos. Resultado, ninguém sabia, ele não tinha autorização, e aí dá problema. Promover manifestação de apreço ou desapreço, fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. Muita gente também faz isso, né? Então precisa, professor, isso aí não dá nada e tal. Em geral não, mas vai que você pega alguém que é extremamente legalista e aí você tem que saber que isso é proibido, né? Lista de donativo, manifestação de apreço, desapreço, né? Também não pode. Valer-se do cargo para proveito, para lograr proveito pessoal. Inciso 4. Isso tem acontecido muito, gente, principalmente nas guardas municipais, com a história das filmagens e você postar no seu canal. Veja, eu sou funcionário público. Imagina eu no meu trabalho, falando: estou aqui no meu trabalho, mostrando para vocês a minha rotina, tal, né, na escola, e bibibi, bibibi, e posto no meu canal. Tá certo isso? Não, não está certo. Por quê, gente? Eu estou se valendo do meu cargo para um proveito pessoal. Ou seja, eu estou fazendo vídeos que serão publicados para serem monetizados, né? Ou, enfim, não pode, tá? Muita gente faz. E alguns já tiveram problemas. 5. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária. Você tem que se filiar ao meu partido. Não pode, não é isso. Também muita gente faz isso. Participar da gerência ou administração de empresa industrial ou comercial, salvo quando estiver de licença para tratar interesses particulares ou indisponibilidade no período de afastamento. Porque há um conflito de interesses, né? Eu não posso ali participar de uma empresa industrial ou comercial. Eu, como faço muitos concursos, passo e tal, e acabo indo
né? Já mudei, em 2 anos eu mudei de três prefeituras. Fui para sempre melhor, obviamente. Mas o que acontece? Eu fico lá no RH, e vou vendo as pessoas, né? E vi lá a pessoa que foi entregar, e aí a menina do RH falou: mas você é sócia de uma empresa, ela teve que sair da sociedade, enfim, né? Porque não pode. Praticar a usura em qualquer das suas formas, né? O inciso 7, seja você emprestar dinheiro ali, cobrar juros e tal, não pode. Pleitear como procurador intermediário junto às repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de percepção ou vencimentos de vantagens ou parentes até segundo grau. Isso aí também é muito comum, viu, gente? Mas assim, não pode. Exemplo, eu tenho um amigo lá e está com um problema na prefeitura do IPTU. Eu falei, conheço todo mundo que trabalha lá, daqui que eu resolvo. Isso você está sendo procurador ou intermediário, tá? E isso não pode. Mas se é da sua mãe, se é do seu tio, né? Parente até segundo grau, tá, gente? Sua mãe, seu filho, né? Pode? Aí sim, tudo bem, aí pode, né? Percepção de vencimentos ou vantagens. Minha mãe e tal, vou resolver lá para ela, ok. Certo? A minha esposa, ok. Né? Agora, ficar fazendo serviço para terceiro, não, né? Não pode. Receber propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Inciso 9, né? Posso lá, o cara, vou te dar um negócio aí, né? Um, uma viagem, um presente mais caro e tal. Não, professor, mas aí outro dia foram lá na repartição e me deram uma caneta de brinde, divulgação do Google for Education. Aí não, tudo bem, né? Outro dia me deram uma divulgação de um marca ali, né? Coisinha de marcar página de livro. Aí tudo bem, né, gente? É brinde. Brindes que são dados em geral para divulgação, isso não tem problema, tá? Me deram um calendário. Não, não tem problema, tá? Agora, se for um valor, né? O cara te dá lá uma caneta Montblanc, né? Aí o bicho pega, certo? Aí não dá, né? Aí, opa, ok? 10. Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei o desempenho de cargo que lhe competir ou a seus subordinados. Eu tenho que fazer umas planilhas do Excel lá. Nossa, eu estou enrolado com esse negócio dessas planilhas. Meu primo é bom de planilha. Chama o meu primo lá. Ô primo, vai lá, né? Aí sento ele no computador da prefeitura lá, e ele tá fazendo planilha. Chega lá, meu chefe, o que é isso aí? Meu primo, tá me ajudando. Não pode, né, gente? Porque não é pessoa da repartição, é estranha. Tá? Capítulo 4 da responsabilidade, artigo 186. Gente, ó, eu faço essas historinhas assim que é para você lembrar na hora da prova, né, do que estou falando. Aí você ouve minha voz. Por quê? Se eu só vou falando aqui, receber propina tal, e eu não conto, né, não dou aí os ganchos mentais para você na hora da prova lembrar, aí, né, você não lembra, certo? Então, por isso que eu conto essas situações, né, para você lembrar. Responsabilidade, olha só. Artigo 186. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Então, a gente responde em todas as instâncias, tá? Tanto na esfera civil, quanto na penal, se cometer ali algum crime, né? Quanto administrativamente, ok? Artigo 187. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo para a fazenda municipal ou de terceiros. Professor, eu não entendo o que é doloso ou culposo, então eu vou explicar para vocês. Eu gosto de explicar essas coisas. Eu sei o que é. Tem muita gente que sabe, mas tem gente que não sabe, tá? Então, o que é o doloso e o culposo, né? Doloso, gente, o culposo é quando eu não tive intenção. Eu fui fazer um lançamento de PTU lá, errei, digitei lá um coisa a menos, cobrou a menos das pessoas,
dê um prejuízo lá para a prefeitura. Foi um erro de lançamento meu, eu não foi intencional, né? Foi culposo. Eu não tive a intenção. Ah, aí eu recebi uma ligação lá, o cara falou assim, então, me ajuda aí, rapaz, me ajuda aí, o posto está muito alto, dá um tchan, tchan, né? Aí eu, né, o cara, vou te dar um agradinho. Aí eu fui lá e alterei o imposto do cara. Aí é doloso, aí é com dolo, né? Com intenção, certo? É muito usado isso. A pessoa foi, vai responder por homicídio culposo. O que é o culposo? Não teve intenção de matar, mas matou. Esse é o culposo. O doloso teve intenção, certo? E aí a gradação de pena, obviamente, né? Se for culposo, os dois você vai ter responsabilidade, né? Porque errou, tal, né? Vai ter que responder pelo erro. Agora, quando é culposo, é mais grave, quando é doloso, é mais grave, tá? Obviamente. Olha só, parágrafo 1. A indenização de prejuízos causados poderá ser liquidada mediante o desconto em prestações mensais, não excedendo a 10ª parte do vencimento ou remuneração pelos bens que responda pela indenização, né? Então, não pode ali também sequestrar o salário da pessoa todo, ele vai pagar lá, né, até a 10ª parte o que ele cometeu, certo? Tratando-se de danos causados a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda Municipal em ação regressiva, proposta depois de transitar em julgado a decisão de última instância que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Exemplo, o cara entrou contra a prefeitura por uma besteira que você fez. Aí a prefeitura é condenada. A prefeitura vai, né, tentar recuperar isso te atribuindo lá a responsabilidade para que você pague, né? Mas a prefeitura responde, certo? Às vezes você causa um dano, né? Um dano e a prefeitura vai ser, né? Mas isso tudo desde que transitado em julgado, ou seja, não caiba mais recurso, certo? Aí a prefeitura vai cobrar de você a responsabilidade. Artigo 188. A responsabilidade penal, né? Penal é ótimo. Penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário nessa qualidade, tá? Aí responde lá de acordo com o Código Penal. E a responsabilidade administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho das suas atribuições funcionais. Exemplos, né? Atos ou omissões, tá? Atos ou omissões. Então, eu tenho a responsabilidade de fiscalizar. Aí eu não fiscalizei, porque não fui, tá preguiça. É uma omissão. E aí, se tem algum problema, né, você responde, certo? Então, tudo isso é importante saber. As combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo uma e outra independentes em si, bem como as instâncias civil, penal e administrativa. Veja, elas, né? Às vezes você comete uma coisa que você responde nas três, né? Civil, penal e administrativamente. E elas são, né? Elas podem se acumular, ser independentes e tal. Tem uma situação, por exemplo, a pessoa cometeu um crime, né? E se ficar provado que não existiu crime, que não existe objeto do crime, né? Na esfera penal, por exemplo, aí cai as coisas, né? Aí cai no administrativo, porque se não existe, né? Se não há prova material, se não houve o que ele foi acusado, as penas, todas as situações caem, tá? Ok? Penalidades, né, que ninguém gosta. São penas disciplinares, artigo 191. A advertência, que é a mais levinha, né? A repreensão, que aí já você, né, já foi bastante advertida e tomou uma repreensão. As multas, a suspensão, aí é uma gradação, né? E a demissão. A demissão é grave, né? E também cassação de aposentadoria e disponibilidade.
Quer dizer, professor, que a pessoa aposentou e ela pode perder a sua aposentadoria? Sim, ela pode perder a sua aposentadoria, tá? Dependendo do que ela fez, certo? Artigo 92. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, né? Inflação não, é infração, e os dados que dela provierem para o serviço público. Obviamente, quando eu falo de gradação, né, a advertência mais leve, a repreensão já é, né, porque você não está tomando jeito, aí suspensão, multa também, né, demissão aí é grave, né, e se for demissão bem do serviço público é gravíssimo, certo? E cassação de aposentadoria também é uma coisa grave, né? Artigo 93. Será punido o funcionário que, sem justa causa, deixar de submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. Então, o funcionário, né, não vai, enfim, não quer fazer a inspeção médica, se recusa, ele vai ser punido, tá? Vai ser punido, certo? Porque é um dever, né, fazer isso. A pena de advertência, 194, será aplicada verbalmente em caso de natureza leve de desobediência ou falta dos cumprimentos de deveres, devendo constar somente no assentamento pessoal. A gente fala que é verbal, né? É uma advertência, é verbal, mas ela vai lá no teu assentamento. Foi advertido por isso, né? Tá vindo, né? Não estava fazendo o trabalho, tinha tal coisa para fazer, deixou para outro dia, né? Depois deixou, aí atrasou. Então, é uma pena de advertência. Né? Ou a pessoa foi atender alguém, aí foi ríspido, né? Está sendo muito ríspido, as pessoas estão reclamando, aí vai lá, vou te dar uma advertência, certo? É uma coisa leve, né? Artigo 95. No caso de abandono de cargo, chefe da repartição ou serviço ou inteiro exercício o funcionário, promoverá a publicação no edital de chamamento. Por quê? Se o cara sumir, né, aí vai ser publicado que ele, né, abandonou o cargo, etc., pelo prazo de 20 dias. Parágrafo único. Fim do prazo fixado nesse artigo e não tendo sido feito prova de força maior, o chefe da repartição proporá a expedição de decreto de demissão. Isso aqui, gente, é assim. Todo mundo tem direito à defesa. Tá? Então, vocês vão ver depois nos decretos aí que a Prefeitura de Campinas tem, que não é tão simples quanto diz o parágrafo único. Por quê? Toda pessoa tem direito à defesa e você não pode ser condenado sem defesa. Tá? Então, o que acontece? Vamos supor que a pessoa viajou, né? Ela é uma pessoa que mora sozinha, não tem parente, trabalha na Prefeitura de Campinas. Ela viajou de moto. Né? Como muita gente faz. Vou lá, para um estradão. Aí ela caiu, sofreu um acidente. Né? Aí levaram os documentos dela, perdeu. Ela foi parar no hospital, está em coma. Né? E ninguém sabe. Aí ela não vai comparecer no serviço. Só que aí um dia ela sai do coma, tal, e aí ela vai, olha, eu trabalho na prefeitura, tal, né? Então, por exemplo, um caso extremo, aqui estou dando um exemplo extremíssimo, mas é possível acontecer isso? Né? E a pessoa seria demitida injustamente, né? Porque ela estava em coma, gente, e aí agora? E ela não tinha documento, foi viajar, né? Ela, vou fazer uma viagem pela América, né? Pegou lá e tal, enfim. Sabe que pode acontecer várias coisas, né? Artigo 196. A pena de repreensão será aplicada por escrito aos casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, né? Então, ali, claro, a pena de repreensão já é depois de advertência, não está dando certo, vamos para a repreensão, certo?
E artigo 97, a pena de suspensão que não excederá 90 dias. É importante você lembrar disso, ó. Pena de suspensão não pode exceder 90 dias. E ela é aplicada em caso de falta grave ou reincidência. Ah, tomou repreensão lá de novo, certo? E não se ajustou, ok? Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de 50% do dia do vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, obrigado, né, nesse caso, o funcionário a permanecer em serviço. Então, ele vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar, mas ele vai ganhar metade, certo? Então, pode converter a suspensão em multa, ok? Quem decide isso é a administração. A pena de demissão ela é aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, né? Então, qualquer crime contra a administração pública, desvio, corrupção, falsificação de documentos, enfim, né? Adulteração, enfim, tem vários crimes aí contra a administração pública. Abandono do cargo, né? A pessoa sumir, certo? Isso dá demissão. Incontinência pública escandalosa e embriaguez habitual. Então, aquela pessoa que, né, não se comporta ali como se espera no serviço público. Ela fala palavrão, xinga todo mundo, né? Então, isso é uma incontinência pública, certo? Escandaloso, enfim, vai embriagado, né? Muitas prefeituras, inclusive, elas procuram tratar essa questão da embriaguez, né? Existem até programas para isso, tá? Mas também pode levar à demissão. Insubordinação grave em serviço, no inciso 4, não vou fazer, né? Não vou, tal. Chefe, não, mas isso aqui você tem que fazer, é sua obrigação. Não vou, eu não quero. Isso é uma insubordinação grave. 5, ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. O cara foi lá, te apurrinhou, te encheu a paciência, foi lá e desceu o braço no cara. Aí você pode ser demitido. Porque a agressão, gente, leva à demissão. Tá? Olha só, a agressão leva à demissão. A pessoa estava atendendo a pessoa lá, fui fazer uma fiscalização, o cara veio me dar um soco, eu me defendi, né, tal. Nós entramos em luta corporal, aí é legítima defesa, certo? Porque o cara ia te agredir, você não vai ficar apanhando lá também, né? Então, aí, obviamente, isso, certo? Aplicação irregular dos dinheiros públicos também leva à demissão. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal também, certo? Corrupção passiva nos termos da lei penal também leva à demissão. E transgressão de qualquer dos itens do 4 ao 10 do artigo 185. Né? Então, a gente fala do artigo 185 lá atrás, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês, né? Todas essas proibições aí que nós vimos, tá? Então, funcionário pode ser demitido? Sim, se ele, né, não... Opa! Pulei tudo aqui. Se ele não respeitar aí os artigos, obviamente. Bom, 1. Considera-se abandono de cargo, parágrafo 1, né? Ausência do serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Então, para dar abandono, você tem que dar 30 dias de faltas seguidas, né? Seguidas, ok? Ou entradas atrasadas ou saídas antecipadas, como previsto no artigo 134, desde que número superior a 90. Tá? Então, 90 ocorridas consecutivamente. Então, né, se você 30 dias você falta direto, ou entrada e saída, desde que número superior de 90 ocorrido consecutivamente, também
pode levar à sua demissão, ok? E ainda, gente, também nós temos, né, a questão do servidor, parágrafo 2, que ele também, se ele faltar ao serviço 60 dias interpoladamente sem causa justificada, ou seja, ele faltou 10 dias em abril, 10 dias em junho, 10 dias em maio, né? Somou no ano 60. Ou apresentar consecutivamente entradas atrasadas ou saída em número superior a 30% das entradas e saídas do ano, né, de acordo com a jornada de trabalho, isso também dá para demissão, certo? Então, essa é uma das questões que mais aparecem em concurso. 60 dias interpolados, 30 dias consecutivos, ok? Para demissão, não vai esquecer disso. Aí aqui, ó, 8 horas, né? Mais de 120 entradas e saídas, inferior a 8 horas, superior a 4, mais de 60 entradas e saídas, plantões, mais de 15, tá? Então, para não poder aí você atrasar a sua jornada, senão pode dar problema. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Então, sempre que você for demitido, vai estar lá o porquê você foi demitido. Artigo 200. Atenta à gravidade da falta de demissão, poderá ser aplicada a nota a bem do serviço público. Aí danou-se, né? Por quê, gente? Campinas já tem uma regra bem rígida para entrada de servidores, né? Entrada de servidores. Se você foi demitido a bem do serviço público, você vai ter problema em vários concursos para você conseguir entrar na prefeitura ou qualquer concurso, porque a bem do serviço público é uma demissão, né, gravíssima, tá? Gravíssima. É que você fez algo de muito errado e aí você vai ficar um tempo sem poder prestar concursos. Você pode até prestar, mas você não vai conseguir ser nomeado, tá? Artigo 201. Para imposição de pena disciplinar são competentes o prefeito, nos casos de demissão, multa, cassação de aposentadoria e suspensão por mais de 30 dias. Sempre que a pena for essas penas graves, né, tipo demissão, multa, cassação, suspensão, é o prefeito, né? Suspensão por mais de 30 dias é o prefeito. E aí, nos demais casos, pode ser o diretor, inspetor fiscal, né? Pode ser as outras hierarquias. Mas coisa grave tem que ser o prefeito, ok? Artigo 202. Será cassada a aposentadoria e disponibilidade se ficar provado que o inativo praticou falta grave no exercício do cargo. Então, a pessoa pode perder sua aposentadoria, sim. A pessoa foi lá, deu uma porrada no outro, socou o cara na repartição e falou, já estou indo embora mesmo, esse cara me perturbou a vida inteira, eu vou sair, mas saí contente, soquei a cara dele. Aí pronto, né? Ele acha que está tranquilo, porque aí é aberto um processo administrativo e tal. E se for constatado que foi falta grave, ele é cassado a aposentadoria dele, sim. Tá? 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública, também, né? 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Isso é mais raro acontecer, né? Mas, ok? Também. Praticou usura em qualquer uma de suas formas, né? Então, já expliquei aqui, usura, lá, empresta dinheiro, agiota, pata, né? Então, não pode isso, ok? Parágrafo único. Será igualmente cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do cargo em que for aprovado. O que é o funcionário em disponibilidade? Tinha lá uma escola, fechou aquela escola, as pessoas ficaram ali sem ter para onde ir, né? Aí fica a disponibilidade do serviço público. Certo? Aí, poxa, abriu lá, aí chama o funcionário para o cargo. Aí ele não aparece, ele vai ter a cassada a sua disponibilidade, ok? Artigo 203. Será
aplicada a pena de disponibilidade ao funcionário em gozo de estabilidade, quando a conveniência do serviço público aconselhar o seu afastamento. Então, aqui em Campinas, tem essa outra visão de disponibilidade, que é como se fosse uma punição. Eu vou explicar as duas formas de disponibilidade. Disponibilidade é quando, esse exemplo que eu dei, né? Fechou lá a repartição, não tem para onde você ir, você está disponibilidade, mas não fiz nada de errado, mas não tem lugar para eu trabalhar, ok? Estou à disponibilidade. Né? Precisar de mim, eu vou lá, opa, estou aí. Agora, tem essa outra disponibilidade que é meio que um afastamento, na verdade, do funcionário. Não é nem disponibilidade, é um afastamento mesmo, né? Mas a prefeitura aqui chama de disponibilidade também isso, né? A prefeitura não, a lei, né, também chama. Hoje não se chama mais isso de disponibilidade, que é uma lei antiga, né? E os legisladores lá de Campinas ainda não mudaram vários termos, como não mudaram o termo, né, o tempo do estágio probatório, né, que vale agora é o da Constituição, certo? Que é 3 anos. Prescreverá. O que é a prescrição? Né? Ah, o cara fez isso, mas aí ninguém fez nada, tal, passou o tempo lá, aí depois de muito tempo queriam dar uma repreensão para ele. Não, aí se passou 2 anos, aquilo lá já prescreveu. Ele não pode mais ser punido por aquilo. Em 4 anos, a pena de demissão, né, no caso do parágrafo 2 do artigo 198, então passou o tempo lá, e agora vamos demitir. Aí, né, se deixar, a coisa prescreve. Cassação de aposentadoria, o cara deu porrada lá e tal, ninguém fez nada, passou 4 anos, não, lembra que o cara, aí não, aí já passou o tempo, certo? Então, parágrafo único, a falta também prevista na lei penal como crime, prescreverá juntamente com estes, ok? Então, se nada foi feito, isso vai prescrever, aí não adianta mais. Vamos para as questões. Olha aqui, ó. De acordo com o Estatuto do Servidor Público da Prefeitura de Campinas, no período de estágio, apurar-se-ão os seguintes requisitos: a. Aprovação em concurso público, saúde do trabalho e assiduidade. B. Aprovação em concurso público, regularidade documental e idoneidade. C. Ausência de postagem de cunho político ou discriminatório em redes sociais e assiduidade. D. Saúde do trabalho, idoneidade e disciplina. E. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Gente, né? Eu até comentei isso com vocês no início da aula. Professor, eu quero responder antes do senhor comentar. Pause, responda, né? E aí depois você vê meu comentário. Questão básica que caiu em provas, obviamente, né? Então, aqui quando fala em aprovação, não, né? Estágio probatório, para você estar lá, você já tem que estar aprovado, não tem muito sentido isso. Nem negócio de saúde também aqui. Saúde do trabalho aqui. Embora, né, mas não está nos itens lá, ok? Aprovação em concurso público também não, regularidade não está isso. Ausência de postagem de cunho político é engraçada, né? Ixi, isso aqui, um monte de gente ia ser barrado, se fosse, né? Saúde do trabalho não é a letra E, de escola, né? Olha lá, idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência, né? Certo? É o IAD, né? Ó, IAD, né? Para você não esquecer idoneidade, né? Ou IMAD, se você quiser também. Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. É o IMAD, né? Para você lembrar, ok? Então, letra E, de escola. Respondeu certo? Olha, muito bem. 2, se não respondeu, você aprendeu. 2. A legislação municipal de Campinas com relação aos direitos e deveres dos servidores municipais estabelece que a pena de repreensão será aplicada verbalmente aos casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres.
B, incontinência pública, escandalosa e embriaguez habitual podem justificar a pena de demissão. C, coerência dos requisitos apurados no período de estágio probatório. Acabamos de ver. D, o estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso. E apenas o prefeito e o diretor do departamento são competentes para a imposição de pena de suspensão por mais de 30 dias. Acabamos de ver isso, hein, gente? Olha só. Vamos começar. Quero responder, professor. Para. Né? Pause no vídeo. Olha só. Quem eu falei que tem a competência para dar mais uma punição de mais de 30 dias. Só o prefeito, né? Diretor de departamento, não. Penas graves, demissão, suspensão de mais de 30 dias. Aí é com o prefeito, né? Autoridade máxima. Portanto, não é aí, certo? Estágio probatório, período de 2 anos? Não. Estágio probatório, período de 3 anos, tá? Coerência? Não, não tem coerência. O IMAD é idoneidade moral, assiduidade, né? Disciplina, eficiência. Vimos aqui, ó. Acabamos de ver aqui, ó. Olha aqui, ó. IMAD não tem nada a ver, né? Médio. Incontinência pública. Opa! Pena de repreensão será aplicado verbalmente? Não, né? Por escrito. Por escrito. Né? São, certo? Escrito. E aí, claro, letra B de bola. Os casos de incontinência pública, escandalosa embriaguez habitual, podem justificar pena de demissão. Podem, tá? Podem, né? Ok? Porque a pessoa vai ter a sua defesa, né? Direito à defesa, o contraditório, tudo isso. Letra E. Considere que João é educador e trabalha com práticas esportivas no município de Campinas. Durante o horário de expediência em ambiente escolar, João se desentendeu com um colega de trabalho e o agrediu fisicamente, realizando conduta classificada pela legislação como falta grave, o que redundou na instalação de um processo administrativo disciplinar. Antes da conclusão do processo, João passou para a inatividade, em função de sua aposentadoria. Com base na Lei 1399/55, é correto afirmar que, olha, comentei isso com vocês, hein? A conduta em qualquer cenário seria punível como suspensão, que não poderá ser aplicada em função de aposentadoria. B. João não poderia ter passado para inatividade, pois a instauração do processo disciplinar é óbice para o gozo da aposentadoria por parte do servidor público. C. A aposentadoria é a causa da extinção do vínculo estatutário, motivo pelo qual o processo disciplinar deve ser extinto. D. Caso a conduta não tenha sido praticada em legítima defesa, João terá como pena a demissão, que resultará na perda de sua aposentadoria, devendo a sanção ser aplicada pelo secretário de Educação. E, caso a conduta não tenha sido praticada em legítima defesa, João terá como pena a cassação de aposentadoria, que será aplicada pelo prefeito. Aí fica fácil, né, Fábio? Você já falou. Gente, isso que eu falo, lei a gente não decora, a gente aprende, certo? Qualquer desses cenários aqui é suspensão, gente? Claro que não, né? Não é suspensão. Agressão. É grave. Lembra da minha frase. Olha, eu estou poeta. Né? É grave. Lembra da minha frase. Agressão importa demissão. Ou seja, agressão pode dar demissão. Né? Ó, e tudo hoje, hein? Vamos lá. Pode. Não, né? Suspensão não. E não. Suspensão, certo?
João não poderia ter passado para inatividade, pois a instauração é óbice. Falou disso? Não, né? Falamos disso. É óbice? Não. Tá? Não é. Não. Enfim, a lei não menciona isso, mas normalmente, né, se observa essas questões. Mas a lei não falou, obviamente. Não, não é a letra B. Sabe o que, que acontece, gente? A banca sabe que tem muitas pessoas que vão para o concurso e não vão ler essa parte. Aí fala assim, ah, não, vou lá, tal, né? Vou lá, vou ver, vou fazer, né? Vou tentar. Essas pessoas que falam assim, né? Mas não estudou nada. Aí chega lá, vai tentando adivinhar, isso aqui tem coerência, realmente. Pode, se não passou para ti, né? Aí vai arriscando. Aí erra, né, gente? Aí erra. Aposentadoria é causa de extinção do vínculo funcional. Não, né? Como eu falei para vocês, se fez lá, pode ser punido. Caso a conduta não tenha sido praticada em legítima defesa. Ok aqui. João terá como pena a demissão. Ok aqui. Perda de sua aposentadoria. Ok aqui. Né? Aqui não, né? Lembra? Pena grave, né? Demissão. Quem é que aplica? É o chefe maior. Quem é o chefe maior? Prefeito. Secretário de Educação? Não, está errado. Letra E. Caso a conduta não tenha sido praticada em legítima defesa, veja, ó, caso a conduta, porque os elementos aqui não permite a gente dizer isso, né? Está dizendo que agrediu ali, mas não sei se o cara também deu uma, né? Caso não tenha sido praticada em legítima defesa, João terá como pena a cassação que será aplicada pelo prefeito. Letra E de escola. Olha aqui o gabarito bonito aqui, sem minha riscação toda. Gente, perceberam? Questões que já caíram em provas. Olha, é difícil, Fábio? Não. E que eu recomendo, essas questões de legislação local, a gente não deve errar. E se a gente acerta tudo, a gente sai na frente de um monte de gente. 4, vamos ver a 4. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Campinas, assinale a alternativa correta com relação às penalidades aplicáveis aos servidores públicos do município. Vamos ver. A pena de suspensão, que não excederá 60 dias, será aplicada em caso de reincidência. B. Será punido o funcionário que, por justa causa, deixar de submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. C. Considerando a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota bem do serviço público. D. A pena de multa prescreverá em até 4 anos. E a pena de repreensão será aplicada verbalmente nos casos de obediência ou falta de cumprimento de deveres. Olha aí, as questões se repetem, Fábio. É verdade, a coisa se repete de uma forma diferente, né? Mas olha aí, respondeu? Olha aqui, ó, aplicada verbalmente não é por escrito repreensão, a advertência que é verbal. E mesmo assim ela vai no assentamento do funcionário, né? Então, verbal que também, né? Mas na lei fala é verbal. Agora, repreensão é por escrito. Prescrição de 4 anos para suspensão, pena de multa, né? Falei suspensão, ó. Multa, não, tá errado, né? 2 anos. Será punido o funcionário que por justa causa ele vai ser punido só porque ele não foi para a inspeção médica, né? Mandar o cara embora, não, aí já é demais, né? Já é muita, já é uma, aí é aquilo que a gente fala que não é razoável, né? Não segue o princípio da razoabilidade, né? Que é um dos princípios aí também na administração pública. A pena é muito maior, né? Poxa, o cara não quis fazer, aí você vai. Pena de suspensão não excederá 60 dias, não é 90 dias, né? 90 dias, olha aqui, ó. Tá vendo?
E aí, claro, sobrou a letra C, de Casa de Campinas. Considerando a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota havendo serviço público. Aí lascou, né? Aí, aí o caldo entorna, certo? Letra C, de casa, né? Demissão bem do serviço público é um negócio muito grave, ok? 5. Determinado servidor público busca convencer seus subordinados para que votem no candidato de sua preferência nas eleições. Essa prática, proibida pelo Estatuto do Servidor Público de Campinas, pode resultar na aplicação da seguinte pena disciplinar: repreensão, demissão, advertência, suspensão ou multa. Né? E aí? Essa aqui pegou muita gente. Essa aqui derrubou muito candidato. Por quê? Porque realmente, pelo princípio da razoabilidade, parece ser muito, né? Mas tá lá, né? Tá lá na lei, então. Bom, quando o cara faz isso, não é multa. Cadê minha caneta? Não é multa, não é advertência, não é suspensão, não é repreensão, pode ser sim demissão. Ah, Brusão, mas é um exagero demitir o cara por causa disso. Eu também acho, mas tá na lei. Né? Lembra que nós somos servidores públicos e temos que seguir a lei, certo? Portanto, está previsto lá pena de demissão. Ah, professor, o senhor acha isso razoável? Não acho. Não acho. Mas, né? Mas, aí cabe aos legisladores de Campinas analisar aí, ver se realmente. Né? Até porque, gente, isso aí acontece. Né? Ninguém é demitido por isso. Né? Mas, olha só, pode, né, ficar caracterizado ali um assédio, o cara, não, vocês têm que votar. Dependendo como é a forma, não é tão desrazoável assim, não, né? Eu inventando palavra aqui. Porque agora eu pensei bem aqui, né? Tem uns caras que abusam, né? Ah, pedir voto e tal, né? Faz parte da democracia. Mas tem gente que fala assim, ó, se você não votar, eu vou te perseguir, eu vou não sei o quê, né? Aí já, né, a gradação já é outra. Mas a pessoa tem direito à defesa. Não, fui lá, só, poxa, eu falei da proposta do cara, tal. Não obriguei ele de forma alguma, né? Agora, se for nesse tom assim, ó, se você não fizer, você vai. Aí é chantagem, aí realmente cabe a pena de demissão, né? Bom, 6. Eita, é a da Marvel agora aqui, ó, Electra trabalha lá. Ela é da Marvel, né? É servidora pública aposentada do município de Campinas. É hipotético aqui, tá, gente? Após 3 anos da data de sua aposentadoria, descobriu-se e restou devidamente provado que ela havia cometido falta grave quando ainda estava no exercício do cargo público. Segundo o que estabelece a Lei 1399 de 55, nessa hipótese é correto afirmar que Electra não poderá mais sofrer qualquer punição em razão da prescrição da pena. Olha aqui, ó, após 3 anos. Quanto é a prescrição de demissão? Somente poderá ser punida pelo Poder Judiciário, mas não mais pela administração. Estará sujeita à pena de advertência que será anotada em seu prontuário. Ficará sujeita somente a eventual pena criminal, mas não sofrerá sanção administrativa. E estará sujeita à cassação de sua aposentadoria, pena que ainda não prescreveu. E aí, gente, vamos lá, vamos responder aí. 3 anos, prescreveu ou não? Né? Quanto que é a prescrição? Olha aqui, ó. Dançou. Somente pelo Poder Judiciário, não. O que a gente falou? Responde civil, penal e administrativamente. Está dependendo do que ela fez, né? Falta grave, a gente não sabe o que é. Pena de advertência, não. Falta grave não é pena de advertência.
Pena criminal, mas não sofrerá sanção administrativa? Sim, né? Falamos já disso aqui. Portanto, o gabarito letra E de escola está sujeito à cassação de sua aposentadoria, pena que ainda não prescreveu, certo? Olha o gabarito aqui, letra E de escola, ok? E aqui é 6, né? Não 5. Faltou mudar. 7. Vamos lá para número 7. É correto afirmar. Opa! É correto afirmar que, com relação ao tema dos deveres, responsabilidades e penalidades previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Campinas, que a pena de repreensão será aplicada verbalmente em caso de natureza leve, de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, devendo constar somente no assentamento pessoal. Aliás, ó, de novo, hein? Nossa. Como aparece essa questão? B. As culminações civis, penais, disciplinares poderão se acumular, sendo umas e outras independentes em si, bem assim como as instâncias civil, penal e administrativamente. C. As faltas sujeitas à advertência prescreverão dentro do prazo de 5 anos. D. A pena de suspensão, que não excederá 120 dias, será aplicada em caso de falta grave ou residência. E. As faltas sujeitas à repreensão, multa e suspensão prescreverão no prazo de 4 anos. Olha aí, gente. Vamos lá? Vamos corrigir? Prescrição aqui, 2 anos, né? Repreensão, multa, suspensão, olha aqui. Prazo que não excederá a suspensão, 90 dias. Já vimos isso em outra questão. Prescreve, advertência prescreve em 5 anos? Não, né? 2 anos, né? A pena de repreensão será aplicada verbalmente? Não, escrito. Já vimos isso várias vezes, né? Já apareceu. E aí é letra B, né? As penas civis, penais, elas acumulam, são independentes, assim como as instâncias também. Portanto, letra B de bola. B de bola. Olha aqui, que bonito, que bonito. Letra B de bola. Certo? Vamos lá, gente. Então, número 8. Questão número 8, para a gente. Tá chegando no fim, tá, gente? Tá acabando. Número 8, mas é importante, vocês viram como a gente aprende com questões, né? Joana, psicóloga da Prefeitura Municipal de Campinas, cometeu uma indiscrição no serviço, comentando com outra colega de trabalho, assunto que deveria guardar sigilo em relação à conversa com uma paciente durante o atendimento. Nesse caso, e segundo a Lei Municipal 1395/55, Joana descumpriu um dos seus deveres, sendo considerado falta grave, podendo sofrer a penalidade de advertência verbal. B. Descumpriu um dos seus deveres, podendo sofrer a penalidade de repreensão por escrito. C. Não cometeu uma atitude proibida, não devendo sofrer a penalidade de repreensão verbal. D. Cometeu uma atitude proibida que poderá culminar com a penalidade de suspensão por até 30 dias. E, por sua atitude, será multada no valor de 30% do vencimento, sendo obrigada a permanecer no serviço. Então, vamos lá. Vamos responder essa. Se fosse o caso, né, da Joana ser multada ali porque ela foi suspensa e tal, né? E aí, se fosse o caso, seria 50%, né? Não 30%, tá? Que a conversão da multa em conversão da suspensão em multa é de 50%, certo? Então, se fosse o caso, né, seria isso, mas não é, tá? Ela descumpriu um dos seus deveres. Isso é uma falta grave, né? Não pode, tem que guardar sigilo e tal. Mas penalidade de advertência por uma falta grave, não, né? Tá errado. Não cometeu uma atitude proibida? Sim, cometeu uma atitude proibida porque ela deve guardar sigilo, né? Ainda mais de um paciente e tal. Essa atitude dela da suspensão de 30 dias, não, né? Não é o caso
suspensão. Então, ela descumpriu um dos seus deveres e ela vai sofrer uma penalidade de repreensão, que é por escrito, certo? Portanto, gabarito letra B de bola, né? Joana aí não poderia ter quebrado o sigilo, tá? Certo? Então, isso é uma conduta inadequada. Vamos para mais uma questão. Fulano, servidor público municipal efetivo, na qualidade de chefe da repartição em que trabalha, constantemente vem coagindo e aliciando os seus subordinados com objetivos de natureza partidária. Diante dessa situação, e conforme previsto na Lei 1399/55, fulano A. Não está infringindo nenhuma norma, visto que a todos é dado o direito de livre expressão do pensamento. B. Deverá ser transferido para outra repartição, perdendo a função de chefia. C. Está praticando uma atitude proibida, sujeita às penalidades previstas em lei. D. Deverá ser demitido a bem do serviço público. E. Está descumprindo um dos seus deveres, que é zelar pelo bem-estar do ambiente de trabalho. Então, vamos lá. Questão que caiu naquela nosso debate lá, né? Ah, é muito, é pouco, olha só. Ele era o chefe, né? E, coagia seus subordinados. Coação já é algo muito grave, né? Então, ele não está, claro que está infringindo, né? Claro que está cometendo aí uma situação que não pode, né? Coagir as pessoas. Ah, ele só vai ser transferido? Não, né? Transferido não. Ele vai ser demitido a bem do serviço público? Não há dúvida. Ele está descumprindo os seus deveres, quer zelar pelo bem-estar do trabalho. Né? O que está na lei previsto? Certo? Essa questão aqui poderia até sofrer aí algumas... Né? Porque assim, ele está descumprindo? Tá. Né? Mas aí o que está previsto na lei para essa? A pergunta é essa. O que está previsto na lei? Ah, ele está só descumprindo? Não. Previsto alguma coisa. E ele está praticando uma atitude proibida, está lá nas proibições, e sujeito às penalidades previstas em lei, que pode ser, sim, a demissão. Né? Uma das penalidades é a demissão. Portanto, é letra C. Né? Mas eu acho que era desnecessário colocar essa aí aqui. Né? A bem do serviço público, não, né? Não seria o caso aí de bem do serviço público, certo? Mas é uma questão que poderia ser melhor formulada, né? Caiu na prova e tal. Eu acho que a alternativa E e a D poderiam ser melhores, tá? Bom, 10. O Estatuto do Servidor Público de Campinas dispõe que no período de estágio probatório serão apurados os requisitos de assiduidade, eficácia, disciplina e prontidão. B. Moralidade, prontidão, disciplina e assiduidade. C. Prontidão, disciplina e moralidade. D. Idoneidade, presteza, disciplina e eficácia. E. Idoneidade, assiduidade, disciplina e eficiência. E aí? Você já respondeu? Pensou? Né? Lembrou da frase que eu falei? Imagine. Né? Imagine. Lembra do Imagine, né? Do John Lennon? Imagine all the people. Eu cantando, gente, é um negócio. Então, vamos lá. Assiduidade não é imade, imades, comandante Hamilton, imades, eu quero imades. Né? O que é imade aqui, gente? Idoneidade moral, assiduidade, idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Letra E de escola. Comandante Hamilton, imades, né? Imades na tela, não nenhum dos outros aqui, certo? Número 11, olha que beleza, hein? Chegamos ao final. Número 11, de acordo com a Lei 139/55, a pena de demissão ao servidor será aplicada nos casos de A.
ofensa verbal em serviço contra outro funcionário ou particular, ainda que em legítima defesa. B. Abandono de cargo caracterizado pela ausência de serviço sem justa causa por mais de 20 dias consecutivos. C. Faltas durante o ano sem causa justificativa por 30 dias interpoladamente. D. Lesão aos cofres públicos e de dilapidação do patrimônio público. E. Entradas ou saídas antecipadas em número superior a 15% do total de entradas e saídas no ano. Então vamos lá. Aqui, né, você vai responder, não é 15%, né? Seria muito pouco, já caiu esse. A ofensa verbal ou contra outro, ainda que não, o que é permitido é a legítima defesa, né? Então a letra A, né, se for em legítima defesa, ok. 20 dias, né? Consecutivos? Não, 30 dias, nós falamos, né? 30 dias consecutivos. Faltas durante o ano sem causa justificada por 30 dias interpoladamente? Não, interpoladamente é 60 dias, certo? E aí, só restou aqui, letra D, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio. Sim, é demissão, né? Demissão, letra D. Gente, é isso. Agradeço a todos. Se quem quiser ajudar o canal, adquirindo os cursos dos nossos parceiros ou contribuindo aí, né, com Pix ou com Valeu do YouTube, fique à vontade. O seu compartilhamento, a seu like, já ajuda demais o canal a continuar fazendo esse trabalho. Um grande abraço, sucesso, brilhem e passem nesse concurso de Campinas, tá bom? Cidade que eu estudei, né? Fiz faculdade lá na Unicamp, né? Então, bacana aí, desejo sorte, vai ter mais vídeo aí, tá? Para vocês. Grande abraço e até a próxima.